Por que que fazer trade em cripto é tão arriscado? E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês um pouco sobre os riscos, de fazer trade com criptomoedas. Antes de entrar para o assunto do vídeo, eu quero pedir para vocês aquela força de sempre. Se inscreve aí no canal, pessoal, deixa um like se esse vídeo for útil para vocês. E compartilha aí com quem vocês acharem que esse vídeo aqui pode ser útil, beleza? Bom, eu sei que o mercado de cripto, ele está crescendo muito atualmente, tem muito trader de ações, de índice, de forex entrando nesse mercado. E muitas vezes, esses traders não entendem ou não conhecem todos os riscos, desse mercado de cripto. As criptomoedas, normalmente são muito voláteis. E isso atrai muitos traders, porque o trader normalmente ganha na volatilidade da moeda, Quanto mais aquela moeda varia de preço num dia, maior as possibilidades de ativar algum trade em algum tempo gráfico e você conseguir surfar a onda, Então os movimentos amplos, que as criptos normalmente fazem, chamam muito a atenção dos traders, Mas o mercado de cripto tem um risco muito alto que nem todo mundo tem em conta, E não é um risco que dá pra gente gerir de forma direta, de forma fácil, como a gente faz em outros mercados, Que é o risco do intermediário. Infelizmente, para a gente fazer trade com criptomoeda, a gente depende de um intermediário, E normalmente, esses intermediários não são regulados, não tem leis assim específicas sobre eles, Normalmente são intermediários assim internacionais, globais, como a Binance, por exemplo, que não tem uma jurisdição no país que você está operando. Então você não tem esse respaldo legal, esse respaldo de que caso aconteça alguma coisa com o intermediário, o seu dinheiro vai estar seguro, E isso é diferente do mercado de ações, porque no mercado de ações o seu dinheiro está alocado na bolsa, no caso do Brasil na B3, e se caso acontecer com a XP, com a Rico, com a Clear, não vai acontecer nada com o seu dinheiro, porque o seu dinheiro está alocado em ações que estão registradas no seu CPF na bolsa. Infelizmente isso não existe com cripto, Quando você está fazendo trade em criptomoeda na Binance, se a Binance for hackeada e desaparecer, ou se alguém conseguir hackear sua conta na Binance e fazer um saque, ou se a Binance simplesmente desaparecer, se o CZ lá da Binance tirar a Binance da tomada, desaparecer com as cripto de todo mundo, você não tem para quem correr, Você depende muito da Binance nesse caso. Então esse risco, é um risco muito importante. Eu acho que quem está nesse mercado, há mais de 2, 3 anos, com certeza tem alguém que perdeu dinheiro por conta desse risco do intermediário, Eu mesmo já perdi dinheiro com isso, no golpe da Atlas Quantum, acho que isso é bem famoso no mercado, acho que todo mundo conhece. Nessa época eu não fazia trade ainda e perdi dinheiro, infelizmente eu perdi bastante dinheiro na Atlas. Na época me afetou bastante, foi uma coisa que foi bem difícil para mim. Até hoje eu estou me recuperando desse golpe, não estou 100% ainda por causa do dinheiro que eu perdi lá. E isso abriu muito meu olho, para esse risco do intermediário. Tem um risco de intermediário ainda maior, que esse às vezes fica mais escondido ainda, que é o risco das stablecoins, Porque a stablecoin nada mais é do que um intermediário que diz ter dólares na conta bancária e emite o criptodólar, que seria o USDT ou o TUSD, agora tem o BUSD da Binance, tem o USDT da Gemini, então já tem vários aí no mercado que dizem ter dólares na conta bancária e emitem os criptodólares referentes a esses dólares que eles têm guardado nos cofres, Então nada mais é do que uma promessa, nada mais é do que um intermediário adicional no seu trade, Então se você faz trade em USDT na Binance, você aí está assumindo dois riscos, O risco da Binance ser hackeada e o risco do Tether, do USDT, deixar de existir, Então isso é uma coisa muito grave, nesse mercado de cripto e a gente tem que ter esses riscos em conta, na hora de a gente fazer os trades, na hora de a gente definir a nossa banca de trade, em criptomoedas. E qual é a forma, qual que é a forma da gente solucionar ou pelo menos mitigar um pouco esse risco, Porque a gente não quer ficar fora desse mercado, A gente quer se aproveitar das possibilidades que fazer trade em criptomoeda pode dar pra gente, E a primeira forma, que a gente tem para fazer isso é fazer a nossa gestão de risco normal dos trades, Então definir o nosso risco máximo por trade, medir o tamanho da posição, medir o tamanho do stop, operar sempre com stop. Então essa é a gestão de risco básica que a gente teria que fazer em qualquer mercado para se proteger, para proteger a nossa banca. Qual é a outra forma, Como que a gente se protege do risco do intermediário?
Vamos falar do caso que você não faz trade com stablecoin, você faz trade só com base em Bitcoin. Uma forma de você mitigar o risco do intermediário nesse caso, né, do que seria o risco Binance, né, o risco da Binance desaparecer, seria diversificar, né, então usar mais exchanges. Eu não gosto de fazer isso, tá, porque a Binance tem um volume gigantesco e os gráficos, né, se você pegar os gráficos das altcoins nas outras exchanges, chegam a ser diferentes por causa do volume, né, do volume menor. Então essa parte eu descarto. Eu gosto de usar a Binance e vou usar a Binance sempre, ou pelo menos até ela se manter nessa posição de liderança, né? A forma que você pode fazer para mitigar o seu risco é usar, por exemplo, a margem da Binance ou a futures, tá? E como que você vai fazer isso, né? Você vai usar a conta margem da Binance e você vai se alavancar para operar. Então vamos supor que você está operando ali com uma banca de 1 Bitcoin, tá? Vamos supor que você tem 1 Bitcoin para trade, você quer operar com uma banca de 1 Bitcoin. Você vai deixar esse 1 Bitcoin inteiro na Binance e vai fazer trade com esse 1 Bitcoin inteiro? Não, né? A forma que você vai fazer para se proteger do risco intermediário é, por exemplo, você vai mandar 0,25 Bitcoins para a Binance, vai deixar 0,75 Bitcoins na sua hard wallet, protegido com você, e esse 0,25 que você tiver na Binance, você vai entrar alavancado 4 vezes na margem. Então você vai manter a sua posição. Vamos supor que no seu trade sua posição permite que fosse de 50% da banca. A sua banca é de 1 Bitcoin. Você tem 0,25 na Binance. Então você vai entrar com 0,25 alavancado 2 vezes para ter a sua posição de 50%. Então você vai ter em conta a sua gestão de risco original do trade, para você manter o seu risco sobre a banca fixo, né, ou dependendo da forma que você operar, com posição fixa ou com risco fixo. E você, para chegar nessa posição que você precisa ter para simular a sua banca inteira, você vai alavancar a parte do seu capital que está na Binance. Dessa forma, você não está exposto 100% no risco do intermediário, né? Você vai estar exposto a só 25% da sua banca nesse risco intermediário. Então, dessa forma, né, você vai ter um gasto ali um pouquinho maior para a sua operação, porque você vai estar pagando juros, né, pelas suas posições alavancadas, mas você vai estar protegido, né? O seu risco de intermediário vai estar muito menor, você vai estar 1/4 exposto. Na margem, você consegue alavancar até 10 vezes. Então, você poderia, em teoria, deixar 10% da sua banca na Binance e operar os 10% que você tem lá alavancado 10 vezes, simulando a sua banca inteira, né? Então, você consegue diminuir consideravelmente a sua exposição a esse risco intermediário. Essa é uma dica muito importante, né, que a gente às vezes não vê, né? Porque a gente vê a alavancagem como uma forma de ter lucros exponenciais, né? Tipo, eu tenho 1 Bitcoin, mas vou operar como se eu tivesse 10, aí quando eu ganhar, vou ganhar muito dinheiro. Mas, para mim, essa não é a forma de usar alavancagem. A forma de usar alavancagem é justamente essa. É justamente você diminuir a sua exposição ao risco do intermediário, tá? Então, essa ferramenta da Binance, né, ela é muito importante e ela pode ajudar a gente a ter um pouco mais de segurança. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso. Dá uma estudada um pouco mais aprofundada sobre como fazer isso, sobre como usar a conta margem. A alavancagem ela é uma arma perigosa, né? Ela é uma arma potente e perigosa e você pode quebrar sua banca se você usar errado. Então, recomendo que vocês deem uma olhada mais aprofundada, né? Se tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários e eu posso aprofundar um pouco sobre esse tema se vocês gostarem. Beleza? Então, se esse vídeo foi útil para vocês, se inscrevam aí no canal, deixem um like e compartilha com quem vocês acham que pode ser útil conhecer um pouco sobre isso, beleza? Um abraço, pessoal, até a próxima.